Ziggurat Insider. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma conversa promovida pela Ziggurat Institute of Technology. Para quem não conhece a Ziggurat, esta é uma instituição com mais de 20 anos de experiência no âmbito da arquitetura, da engenharia e da tecnologia. Eu sou o Rui de Klerk, arquiteto especializado em design computacional, e na Ziggurat leciono disciplinas relacionadas com BIM paramétrico e programação visual, tanto nos masters relacionados com BIM em português e em inglês, além de ser professor no curso de aperfeiçoamento em desenho paramétrico com programação visual em BIM, em português e em inglês. Gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje neste primeiro episódio do blog relacionado com inteligência artificial e construção. Comigo hoje tenho Rogério Lima, arquiteto e urbanista, mestre pela UFRJ, doutorando na Universidade de Lisboa e CEO da Domus Arquitetura e Consultoria. O Rogério é também diretor académico do Master Internacional em BIM Management na Ziggurat. Tenho também o prazer de partilhar esta sessão com Ítalo Guedes, arquiteto e urbanista, mestre e doutorando da UFPE, especialista em BIM pelo INBSE, especialista em Deep Learning também pelo CLN e UFPE, professor de pós-graduação da UFPE e diretor executivo do IG Consultoria, consultor de BIM. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar este primeiro tópico com uma introdução aos conceitos e fundamentos da fundamentação teórica sobre inteligência artificial. Ítalo. Olá, Rui. Bom dia, Rogério, todos os telespectadores. Antes de iniciarmos essas considerações iniciais, gostaria de agradecer o convite, dizer que estou muito feliz em me juntar convosco nesse podcast para que possamos partilhar de algumas reflexões associadas a esse campo de conhecimento tão instigante e tão interessante para o setor de arquitetura, engenharia e construção. Pois bem, você fez uma pergunta boa, Rui, em relação a um entendimento inicial do que é inteligência artificial. Diria que esse entendimento existem diversos pontos de vista com relação a diversos autores e eu gostaria de compartilhar aqui alguns deles com vocês. Do ponto de vista humano, podemos entender a IA como um novo esforço empolgante para fazer os computadores pensarem. Máquinas com mentes no sentido pleno e literal. Isso é uma distinção do Haugland, de 1985. Do ponto de vista racional, poderíamos entender a IA como o estudo das computações que torna possível receber, raciocinar e agir, uma distinção do Whitson, de 1992, ou até mesmo do ponto de vista do agir humano, como a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas por pessoas, ou do ponto de vista racional, que seria a IA como um campo de conhecimento que preocupa-se com o comportamento inteligente em artefatos. E aí, mais especificamente no livro do Russell e do Novick, fala sobre inteligência artificial. Esses autores evidenciam essa percepção da IA como que a IA se concentra no estudo da construção de agentes que fazem a coisa certa. Aquilo que é considerado a coisa certa é definido pelo objetivo que oferecemos ao agente. Então, é um paradigma geral que é bastante difundido e alguns autores têm se apoiado através dele como esse entendimento da IA, que é exatamente esse esforço de criar agentes inteligentes. Então, o IA, o tema da IA é algo bastante que está muito em voga agora, mas não é todo um tema recente. Queres fazer um enquadramento mais contextual de quando é que isto começou mais concretamente? Apesar de, Sim. historicamente, isto não... Agora parece que está muito em voga, não é? É o tema quente do momento, mas isto já vem mais de trás. Perfeito, Rui. O entendimento teórico com relação a esse campo de conhecimento é datado de meados da década de 50, mais especificamente bastante conhecido pelo teste que houve naquela época, o teste do Turing, do Alan Turing, no qual esse autor ele projetou um experimento hipotético que deixaria de lado a vacuidade filosófica da questão, uma máquina pode pensar. Então, desde esse trabalho do Alan Turing, meados da década de 50, houveram diversos outros esforços nesse campo de conhecimento, mas podemos entender que a partida desse campo de conhecimento deu-se através desse momento, ou seja, mais de 70 anos atrás estamos falando. Mas que só agora com o desenvolvimento especialmente da capacidade de computação é que de repente houve assim um boom mais perceptível, porque houve também um período de quase em que a inteligência artificial era vista como algo que não iria funcionar, não é? Sim, é tanto que alguns autores falam que a IA passou por algumas eras, né? Era de ouro, a era negra, que é exatamente essas ascensões e não ascensões que esse campo de conhecimento passou por alguns anos, mediante diversos fatores, né? Fatores, como você falou, bem computacional, fatores de disponibilidade de dados, entre outras questões. Há pouco estavas a falar de uma questão de objetivos, não é? De dar aos agentes os objetivos corretos ou
Queres elaborar um pouco mais sobre isso? Desta questão Sim, do problema de alinhamento de valores? sim. É importante entendermos sobre esse ponto de vista da IA com relação a se preocupar com o comportamento de agentes inteligentes, que existe na fundamentação teórica a questão do problema de alinhamento de valores. Ou seja, o problema é chegar a um acordo entre as nossas verdadeiras preferências e objetivo que colocamos na máquina, que entendemos como esse problema de alinhamento de valores. Os valores objetivos colocados na máquina devem ser alinhados com o ser humano. E é extremamente importante, Rui, professor Rogério, que sempre que façamos essa reflexão de como tirarmos proveito da IA dentro do nosso campo de conhecimento, possamos ter como partida essa questão do problema do elemento de valores. Até porque, como o campo de conhecimento da IA possui diversas áreas e domínios, destacaria aqui algumas delas, tal como robótica, aprendizagem de máquina, machine learning, processamento de linguagem natural, sistemas cognitivos, aprendizagem profunda, visão computacional. Se faz necessário que tenhamos esse entendimento do problema de elemento de valores para sabermos realmente qual o problema que iremos ou desejamos resolver e quais são essas expectativas que temos com relação à acurácia desses agentes inteligentes associado a esse problema baseado no alinhamento de valores que possamos estabelecer. Eu, particularmente, percebo que existe um hype muito grande das pessoas extremamente entusiasmadas com IA, mas ainda assim falta ainda um pouco desse entendimento do problema de alinhamento de valores. Até porque alguns algoritmos, como por exemplo o ChatGPT, que é um algoritmo que trata sobre o campo de conhecimento de processamento de linguagem natural, ele tem uma boa capacidade de generalização. Ele pode ser útil para algumas tarefas, mas não útil para algumas outras. Então, por isso que se faz importante que tenhamos em mente sempre essa questão do problema de alinhamento de valores que nos auxilia a situarmos melhor as potencialidades da IA dentro de cada contexto específico que possamos explorar. Na prática, no fundo, é encontrar a ferramenta certa para a tarefa certa, a ferramenta correta para o trabalho em questão, tal como a maior parte das coisas. Um dos fatores interessantes é a capacidade de combinarmos estes diferentes tipos de ferramentas, estes diferentes tipos de, por exemplo, visão computacional com a parte de processamento de linguagem natural, e é uma das coisas que se tem visto mais, o que também tende, na minha percepção, a uma generalização de que tudo é a mesma coisa e de repente temos uma ferramenta única, quando não é assim. Sim, ou até mesmo percebemos alguns entusiastas pensando que um modelo ou um agente vai resolver todos os problemas. E também sabemos que não é bem assim. É importante termos esse cuidado para entendermos essa questão dos elementos de valores e conseguirmos pensar de que maneira um tipo de agente inteligente poderia nos auxiliar melhor numa tarefa específica dentro de um desses paradigmas que eu citei anteriormente. E no meio destas subáreas, como é que tu vês a relação entre estes mecanismos, estas novas tecnologias de IA, nomeadamente os GPTs que têm aparecido, e a interação homem-computador? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que entra dentro de um conceito da IA sendo um auxílio para potencializar o pensamento humano e não como uma questão de ameaça ou até mesmo de um agente inteligente substituindo. Por mais que saibamos que algumas tarefas repetitivas, existe essa probabilidade de que alguns sistemas inteligentes possam fazê-las, mas ao perceber que na própria literatura o entendimento é de que exista essa união do conhecimento humano com os potenciais da inteligência artificial. Mas antes da gente, né, ainda entrar nessa reflexão sobre a questão da interação homem-máquina, eu queria fazer uma consideração sobre essa questão do problema de valores do ponto de vista de podermos também especificar um ambiente de tarefa. Uma vez que definimos esse ambiente de expectativa de elemento de valores entre as nossas preferências e os objetivos que desejamos alcançar, é muito importante também que tenhamos em vista a especificação da natureza do ambiente de tarefa. Então, podemos aqui entender como o ambiente de tarefa uma descrição que junta a performance, ambiente, atuadores, sensores, para que possamos, ao projetar um agente, sabermos em que ambiente de tarefa esse agente vai ser executado. Então, eu daria aqui um exemplo. Um agente inteligente, por exemplo, para dirigir um carro. Seria o tipo de agente é o motorista de táxi. Qual seria a medida de desempenho desse agente? Ter uma viagem segura? Qual seria o ambiente no qual esse agente vai ser utilizado em estradas e
rodovias, quais seriam os atuadores que poderiam estar conectados com esse agente, a direção, o acelerador, o freio do carro, e quais seriam os sensores que dariam informações para esse agente tomar uma decisão. Por exemplo, câmeras, sensores de GPS, velocímetro, radar. Então, esse entendimento de definirmos também o ambiente de tarefa é extremamente importante, principalmente dentro do nosso contexto de arquitetura, engenharia e construção, que é um campo amplo, existem diversos tipos de atividades que possuem peculiaridades inerentes e esse entendimento teórico ele pode ser útil para que possamos, claro, entendermos aí dentro de cada contexto do campo de conhecimento de arquitetura, engenharia e construção, quais seriam os ambientes de tarefas e quais seriam essas questões específicas de cada ambiente de tarefa para que possamos conceber esses agentes inteligentes. Muito bem. Passar aqui agora a palavra um pouco ao nosso colega, o Rogério Lima. Rogério, desta forma, como é que tu vês este posicionamento atual e contemporâneo das ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis agora, não é? Que estão a aparecer cada semana, parece que lançam um novo modelo, uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade. E achas de que forma é que tu vês o lado mais polémico destes avanços da inteligência artificial no nosso contexto? Olá, Rui. Olá, Ítalo. Também agradecer aqui o convite da Ziggurat para participar deste podcast. Realmente é um ponto muito destacado, né, pelos autores e também por vários comentaristas a respeito desses avanços, e é natural porque sempre que surge algo novo, há sempre o medo, é o medo do novo, né, que é sempre natural existir no ser humano. E agora com inteligência artificial não é diferente. Há sempre esse lado de que algumas profissões deixam de existir com o avanço dessas ferramentas. Há a questão também ligada à mudança de algumas profissões, que acaba por acontecer com o advento dessas ferramentas. E aí eu gostaria de destacar situações como copywriter, por exemplo, né, que hoje praticamente em muitas agências ele foi substituído pelo ChatGPT. Então há imensas discussões a respeito disso. Mas eu tenho um ponto de vista, já que foi essa a tua pergunta, Rui. Eu me alinho muito com o que diz um autor brasileiro, onde ele fala que, se bem utilizada, toda e qualquer ferramenta, e a IA também está nesse sentido, pode dar mais humanidade ao humano e não substituí-lo. E aí ele coloca algumas situações. Em vez de eu dirigir o meu carro da minha casa até a escola, eu posso muito bem estar sentado conversando com meus filhos, em vez de estar preocupado com a rua. Deixar que alguém, uma inteligência artificial, alguma coisa, guie esse carro para mim. Então eu posso utilizar melhor o tempo no momento que eu destino a uma ferramenta dessa, ações que são da máquina, não são ações humanas, são ações da máquina. E aí ele aborda vários exemplos desses, onde a gente perde muito tempo com algumas atividades que a gente poderia estar utilizando melhor esse tempo para sermos mais humanos. Mas claro, com a premissa do bom uso da ferramenta, não é de qualquer jeito, né? Um bom uso, isso seria uma vantagem. E aí uma filósofa também brasileira, ela diz o seguinte: se a IA tomou o seu trabalho, muito provavelmente esse trabalho não era seu, era dela. Então, ela quer dizer o quê? É que algumas tarefas são realmente muito, muito repetitivas e requer menos dessa ação humana do que só nós temos. E nesse ponto, ela vai poder fazer uma substituição. A substituição até é uma palavra muito forte. Eu diria mais uma mudança na forma como a gente interage entre as nossas atividades profissionais e do cotidiano para com todas essas ferramentas. Obrigado. Uma das coisas que já se falou anteriormente e que eu gostava de te perguntar tem a ver com a questão da importância dos dados, na questão do alinhamento de valores, na questão das ferramentas, das bases de treino e na necessidade de termos os dados estruturados. De forma é que o BIM pode contribuir para um melhor uso e uma melhor uma implementação mais eficiente e mais eficaz das ferramentas de IA. A gente tem uma grande vantagem agora na mão, que é poder trabalhar com dados, poder trabalhar com um universo muito grande de dados. Antes já tínhamos? Já, mas isso não estava digital, né? Não estava em um modelo tridimensional. Esses dados estavam todos nas nossas pranchas, nos nossos desenhos, etc. Mas agora a gente tem a oportunidade de ter um conjunto de dados estruturados dentro de um modelo. Então isso nos dá uma oportunidade gigantesca para alimentar modelos específicos
e tirar partido disso. Então, a relação que nós vemos entre a utilização de modelos BIM com alguns dos modelos de inteligência artificial é gigantesca, principalmente em virtude disso. E aí nos dá também a alegria de ter a possibilidade de fazer isso independente de softwares proprietários, porque o IFC é uma estrutura de dados que, ao ser necessário a implementação disso em um modelo de IA, já está, como se diz, com a faca e o queijo na mão. Já está completamente alinhado com a ideia de captura dessa informação, tratamento para um possível fim. Então, as possibilidades são imensas, basta que nós, como profissionais desta área, tenhamos a percepção desta necessidade de sempre não só trabalharmos com informação, como a gente vem dizendo durante muito tempo, né? Informação é a parte mais importante do BIM, tarará, a gente vem sempre dizendo isso, mas não só saber que essa informação é importante, mas sempre ter a visão computacional, que a gente sempre diz também aqui nos nossos cursos, né? De estruturar bem esses dados, que só teremos vantagens a partir disso. E não só, temos também, como estamos a usar um standard, em vez de serem dados proprietários, formatos proprietários, mas sim o standard internacional, portanto o IFC, e todas as ferramentas open source que contribuem para trabalhar diretamente sobre esses dados e que potenciam muito mais a utilização desses dados, muito além daquilo que temos disponível atualmente e conseguimos imaginar num futuro bastante próximo. Portanto, isto está sempre a evoluir. E com esse aspecto, esta compreensão, este treino de alguns modelos que são treinados do ponto de vista computacional em bases de código enormes, em repositórios enormes, que permitem alavancar computacionalmente o uso desses formatos. E através de tecnologias como, por exemplo, o Python e o IFC OpenShell, entre outros. Chegámos ao fim deste primeiro podcast. Ainda há muita coisa por falar. Vamos continuar a falar um pouco mais, a desenvolver mais esta temática no próximo podcast, sobre a experiência do utilizador e a experiência também do desenvolvedor. Queria agradecer-vos por este momento, nesta conversa muito interessante, onde lançámos as bases sobre o que era a inteligência artificial, as suas diferentes fases, e vamos então partir agora para o próximo episódio. Muito obrigado e até já.